Foi na Sala da Baleia do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra que estivemos à conversa com António Teixeira, biólogo e investigador, que prontamente se disponibilizou para conversar connosco sobre as suas pesquisas em torno dos cetáceos. Boa tarde. Estamos aqui com o Dr. António Teixeira. Qual é a sua função atualmente? Portanto, eu neste momento trabalho na Direção-Geral dos Recursos Naturais, portanto, Ministério da Agricultura e do Mar, e trabalho em questões relacionadas com o mar, com a conservação dos recursos marinhos e com a utilização sustentada dos mesmos recursos. Sempre teve interesse em estudar os cetáceos em geral? Portanto, o interesse não é, digamos, já nascença. Portanto, eu, durante o meu percurso escolar, tive interesse basicamente por dois temas, por aves e por mamíferos marinhos. E comecei a desenvolver este interesse de uma forma mais profissional durante o meu curso de Biologia, portanto, que eu concluí em 1978, precisamente com um trabalho de inventário sobre os mamíferos marinhos da costa portuguesa, portanto, continental. Em que é que consiste esse estudo? Esse estudo, na altura, basicamente foi fazer uma listagem das espécies de mamíferos marinhos que ocorriam aqui na nossa costa, portanto, continental. Eu, quando digo mamíferos marinhos, são cetáceos e são focas, portanto, pinípedes. Fazer uma listagem, digamos, das espécies, ter uma ideia, digamos, da abundância relativa, da distribuição também histórica da ocorrência das várias espécies e, no fundo, foi digamos, um inventário prévio sobre este grupo de animais. E foi a primeira vez que eu vim aqui visitar o Museu de Coimbra e conhecer a nossa amiga baleia que está aqui por trás. Os cetáceos, em que grupo, que tipo de animais se inserem nos cetáceos? Portanto, dos cetáceos, portanto, são mamíferos que têm antepassados terrestres, mas que voltaram a um modo de vida inteiramente aquático. E, basicamente, há dois grupos de cetáceos. Portanto, há um grupo que são os misticetos, que são vulgarmente chamadas baleias, que são animais que têm no interior da boca umas barbas, portanto, são um aparelho filtrador, e há um outro grupo que tem dentes, que são os odontocetos. Nesse grupo nós incluímos basicamente os golfinhos e os cachalotes. Sabemos que não faz o estudo das baleias, não é a sua única ocupação profissional. Isto é mesmo uma paixão para si. É uma paixão, mas, portanto, de facto, é difícil fazer uma carreira a estudar exclusivamente mamíferos marinhos. Em alguns sítios isso será possível, no nosso país, infelizmente, portanto, não é, e temos que viver com isso. Eu já tive, digamos, a grande sorte do meu lado de conseguir desenvolver uma série de trabalhos ao longo, digamos, da minha carreira profissional, mas tenho que, digamos, compatibilizar com outras atividades e, portanto, isto é uma paixão permanente, mas não pode ser um ganha-pão, digamos, em 24 horas por dia. Isso não é uma espécie de contradição? Um país tão voltado para o mar, com tantas ocorrências, com tanta vontade de descobrir o mar, e sendo um país tão atrasado no estudo dos cetáceos e, mais concretamente, das baleias, não é uma contradição? Não é, de certa maneira não é, porque, em primeiro lugar, hoje, felizmente, há muita gente a ocupar-se do estudo dos cetáceos. E eu ainda tenho a sorte relativa de poder estudar os cetáceos em paralelo, digamos, com um emprego em full time. E eu vejo muitos colegas novos que gostariam de ter, digamos, a oportunidade que eu tive há umas décadas e esses estão pior do que eu porque não o conseguem. E, por outro lado, também, o mar não é só mamíferos marinhos, portanto, há uma série de outros temas e esses temas vão sendo desenvolvidos. Agora, as prioridades, digamos, económicas, as possibilidades do país, são aquilo que nós vamos sabendo. E muitas vezes também estes animais não têm tido, como é que eu ia dizer, da parte de uma série de entidades, como é que eu ia dizer, o enquadramento estratégico que de facto merecem. Porque estes animais têm não só questões de conservação da natureza muito particulares, como também, e eu digo isto com toda a franqueza, são uma excelente bandeira para fazer, digamos, uma promoção de determinados tipos de utilização do mar. O que é que pode ser feito para contrariar essa falta de investimento num estudo em áreas tão vitais como é a zoologia, os cetáceos? É investirmos nós cada vez mais. Em vez de nos queixarmos, digamos, daquilo que não temos, é aproveitar aquilo que podemos conseguir para fazer trabalho cada vez melhor e mostrar esse trabalho
para que, de facto, as pessoas que estão mais focadas, digamos, nas questões imediatas, eu diria no futebol, na crise, na política estafada, que de facto comecem a olhar para, digamos, para estes temas e para questões que de facto fazem do nosso país não, digamos, uma coisinha pequenina na ponta da Europa, mas de facto digamos, uma área importante, um país grande. No caso dos mamíferos marinhos, eu dou-lhe um exemplo. Portanto, no mar português, incluindo continente, Madeira e Açores, ocorrem, com frequências diferentes, mas ocorrem 30% das espécies de mamíferos marinhos de todo o mundo. Isto não é pouco, é 30%. Estas espécies não são espécies que normalmente andem próximo da costa, correto? A maior parte delas não anda, portanto, não vive, não nada próximo da costa. Aliás, algumas delas, quando chegam à costa, ou chegam em dificuldades, portanto, feridas ou moribundas, ou então chegam já mortas. É isso é que se chama um arrojamento. O arrojamento é o aparecimento na costa, de facto, ou de um cadáver de um mamífero marinho, ou então de um candidato a cadáver, portanto, um mamífero marinho já com grandes dificuldades. Há algum período do ano em que se registram um maior número de arrojamentos? Portanto, eu diria que há 2 períodos do ano que são críticos. Portanto, um é durante o inverno, porque estes animais, como respiram ar atmosférico, tal como nós, têm que vir à superfície obrigatoriamente para respirar. O oceano, em profundidade, é relativamente calmo, mas à superfície, com as ondas, portanto, há uma agitação forte. Em períodos de tempestade, os animais mais débeis portanto, têm dificuldade em vir respirar, são muito, digamos, solicitados pela agitação marítima e acabam por ter, digamos, um empurrão para a morte, se me permite a expressão. Portanto, o inverno é sempre uma altura em que podem ocorrer mais arrojamentos. E depois há um outro período em que há um empolamento artificial dos arrojamentos, que é no verão. Porque nessa altura nós temos muito mais pessoas na praia e qualquer acontecimento que de facto ocorra é registado por uma série de pessoas. As pessoas estão na praia e vêm, falam com a polícia marítima, vem a comunicação social e, portanto, esses não passam despercebidos. Que tipo de tratamento é dado aos arrojamentos que acontecem na costa portuguesa? Tanto àqueles que é possível salvar, as espécies que aparecem feridas, como aquelas que já aparecem em estado de cadáver? Pronto, em primeiro lugar, quando os animais aparecem, portanto, quando há uma ocorrência de algum destes animais, estejam eles vivos ou mortos, há uma comunicação às autoridades. Normalmente, as primeiras autoridades a receber o contacto são a Polícia Marítima, que é uma entidade que tem jurisdição portanto, no litoral e funções de fiscalização. A partir daí está montado um sistema no nosso país, e isto há umas décadas atrás não acontecia, portanto já passámos por uma fase, digamos, menos atrasada, voltando à sua pergunta de há bocado. Há uma comunicação às autoridades, digamos, científicas, para que se desloque uma equipa ao local e para que consigam fazer a identificação da espécie, consigam recolher alguns parâmetros biológicos, portanto, sexo, comprimento, e consigam também determinar, se possível, as causas da mortalidade. Ou as causas que, digamos, provocaram o arrojamento, porque é que o animal morreu ou porque é que o animal chegou à praia, digamos, em dificuldades. Depois, no caso de ele estar morto, é preciso removê-lo porque um animal com alguma dimensão numa praia, à partida é um foco, digamos, de insalubridade. E, portanto, isso tem que ser feito e, normalmente, a entidade que é, digamos, determinante é o município. Portanto, as câmaras municipais têm equipas que fazem a recolha dos resíduos, têm, digamos, aterros onde se fazem, digamos, a deposição dos resíduos, têm maquinaria e, nessa altura, portanto, passam para a primeira linha e são chamadas, digamos, a desempenhar um papel que, de facto, é fundamental. Isso quer dizer que só as espécies mais raras ou quando são menos comuns é que são aproveitadas para se tornarem espólio de museus, para serem estudadas de uma forma mais científica? Portanto, idealmente assim seria. Acontece que algumas que são bastante interessantes do ponto de vista museológico acabam por não encontrar o seu caminho, digamos, para a conservação duradoura em museus. E, por outro lado, também, algumas que não são tão interessantes assim acabam por ser conservadas, porque há sempre um museu ou uma coleção nova que está a ser organizada e que ainda não tem aquele espécime ou aquela espécie e que aproveita, digamos, a oportunidade. Agora, o facto de um exemplar ser estudado cientificamente não quer dizer que tenha que acabar como espécime no museu.
Portanto, isso é uma parte do estudo e é um tipo de estudo. Há outros trabalhos científicos que podem ser feitos na praia e que implicam, por exemplo, recolha de amostras, análise em laboratório, mas não implicam obrigatoriamente a recolha de material museológico. Felizmente, esta baleia que encontramos aqui, pelo menos o seu esqueleto, encontrou o caminho correto. Encontrou o caminho correto e encontrou numa altura em que isso era particularmente difícil. E este exemplar é notável não só pela sua antiguidade, como também por características que hoje seriam difíceis de repetir, designadamente pelo seu tamanho. Portanto, muitas pessoas não terão a noção, quando olham para esta baleia, que esta faz parte de uma população que ainda não tinha começado a ser explorada comercialmente, com aquilo que representou, digamos, a grande ameaça para as baleias mais próxima dos nossos dias, que foi a caça industrial. Foi a altura em que o homem conseguiu, digamos, 3 avanços tecnológicos que lhe permitiu perseguir estas espécies de baleias, porque estas são muito rápidas, não podiam ser caçadas com o sistema tradicional de barcos a remos e arpão manual. Portanto, estas só puderam ser caçadas quando o homem adotou um canhão com pontas explosivas, um canhão arpoador, foi inventado por um norueguês, portanto, no final do século XIX, adaptou esses canhões na proa de navios com motor a vapor, que eram rápidos, conseguiam já, digamos, ultrapassar estas baleias em velocidade, e na altura em que estas estavam já arpoadas, estavam a morrer, injetavam-lhes ar para que flutuassem à superfície, porque estas baleias, ao contrário de outras espécies, depois de mortas afundam-se. Portanto, com isto quero eu dizer que esta baleia é de um estoque, digamos, populacional que ainda não tinha começado a ser explorado comercialmente e em que os indivíduos adultos podiam atingir tamanhos que hoje dificilmente encontramos. Atualmente, esta é uma espécie em vias de extinção. Não, esta espécie deixou de estar em vias de extinção porque, devido aos abusos, digamos, da caça industrial das baleias, foram tomadas medidas de proteção radicais que permitiram que algumas espécies, pelo menos na década seguinte, desaparecessem. Portanto, esta, felizmente, nos últimos anos, tem dado alguns sinais de que a população, em termos globais, está a recuperar. Mas existe alguma incerteza, existe sempre alguma polémica e continua a caça industrial a vigorar em algumas zonas. Sabemos que esta baleia foi encontrada na Póvoa de Varzim por volta do ano de 1871. Como é que explica que alguém, em tempos tão remotos, se tenha lembrado de enterrar esta baleia na praia, voltar lá a desenterrar quando o esqueleto já estava decomposto e depois a tenha vendido aqui ao Museu da Ciência em Coimbra? Pronto, os tempos tão remotos, nós temos que pensar que nos finais do século XIX foi uma época de ouro para os museus. É a altura em que os naturalistas eram, digamos, muito prezados pela sociedade, estavam a ser feitas descobertas interessantíssimas de novas espécies, estavam a ser descobertas inclusive espécies extintas, como os dinossauros, e as baleias estavam, digamos, a adquirir uma grande popularidade como exemplares de exposição em museus. Portanto, existiam museus noutros países da Europa civilizada, portanto, em Inglaterra, em França, também na América, que tinham já esqueletos de baleias montados ao público. Portugal, que nessa altura indiscutivelmente era um país, digamos, civilizado e integrado na sociedade, digamos, que tinha museus, digamos, houve pessoas que tiveram a visão necessária para trazer para um museu, digamos, com a importância de Coimbra, um exemplar que de facto punha este museu ao nível do que se fazia de melhor na altura. Quanto ao facto da baleia ser enterrada na praia, eu diria então o que mais podiam eles fazer. Portanto, a baleia pesa, digamos, muitas toneladas e a maneira mais fácil de resolver, digamos, o assunto seria de facto enterrá-la. A areia da praia, com a sua porosidade, é um meio ótimo para a decomposição rápida da gordura, de maneira que bastava, digamos, não perder, digamos, o material de vista, voltar lá algum tempo depois e tinham já, digamos, os ossos limpos. O maior trabalho seria depois transportá-los um a um e devidamente, digamos, etiquetados para que depois fosse possível reconstruir o puzzle aqui numa sala do museu. A baleia comum é uma espécie que habita a costa portuguesa? Não, ela não evita a costa portuguesa, ela é uma espécie migratória, como a maior parte das espécies de baleias, e ela migra regularmente ao largo da costa portuguesa do continente. Portanto, todos os anos passam pela nossa costa baleias comuns. Agora, não passam junto ao litoral. Portanto, são baleias, estas baleias normalmente passam fora da plataforma continental, em águas, digamos, mais profundas, e, portanto, não são vistas com frequência a partir da costa, a não ser
quando alguma se aproxima mais do litoral, mas normalmente já em dificuldades. Como é que caracteriza esta espécie? Então, como é que eu posso caracterizar? Logo à partida, há o fascínio de ser o segundo maior animal que desde sempre existiu. Portanto, nós, quando pensamos em animais grandes, pensamos, por exemplo, nos dinossauros, mas o maior animal que alguma vez existiu é contemporâneo, digamos, do nosso, vive neste momento, digamos, na Terra, que é a baleia azul. E logo a seguir à baleia azul, esta é a baleia comum. Portanto, por um lado, é um animal grande. Por outro lado, tem também, digamos, o fascínio de se alimentar de presas muito pequenas. Portanto, é um animal que, dentro daquela abordagem simplificada, portanto, é inofensivo, com pequenas presas. Portanto, uma baleia, basicamente, o que é? É um aparelho de filtração de água com alimento. Portanto, tem uma boca grande, com um aparelho filtrador, que são as barbas, nada pelo meio dos cardumes de camarões ou de pequenos peixes, fecha a boca, com a língua empurra, digamos, a água para fora da boca, as barbas retêm no interior o alimento e depois engole as pequenas presas. Portanto, ela não consegue comer alimentos que sejam maiores do que, digamos, 20 centímetros de comprimento, aproximadamente. O grande corpo da baleia, basicamente, é um mecanismo para empurrar a boca, portanto, a rede filtradora, dentro da água. E fisicamente também é um animal que chama a atenção, tanto pelo seu comprimento, como pelas suas características de pele. Sim, a pele é muito frágil, portanto, nós aqui não conseguimos ver isso, mas a pele das baleias é uma pele muito fina e muito frágil, que reveste uma camada de gordura, portanto, com um aspecto esbranquiçado, um toucinho, entre aspas, que faz o isolamento do corpo. Portanto, o corpo, da massa muscular, portanto, não contacta, não está muito próxima da água. Portanto, tem uma camada de gordura subcutânea que permite um grande isolamento térmico. E essa camada de gordura subcutânea funciona também como material de reserva, porque as baleias, designadamente esta espécie, executam grandes deslocações ao longo do ano. Tipicamente vão-se alimentar em zonas de águas frias, mais próximas dos polos, aí acumulam grande parte digamos, das reservas alimentares sob a forma de gordura e depois, em jejum ou praticamente em jejum, migram para zonas de águas menos frias, onde dão à luz e onde, a partir também dessa gordura, as mães amamentam os filhos. O que é a fotoidentificação? A fotoidentificação, portanto, é uma técnica que permite individualizar exemplares através de manchas ou de cicatrizes no exterior do corpo. Portanto, basicamente, nós, se queremos passar em estudos digamos, de ecologia de mamíferos marinhos no mar, se queremos passar, digamos, da fase da identificação da espécie e do local onde ela está a ser observada para um estudo, digamos, dinâmica populacional, interessa-nos saber se estamos a falar com o indivíduo A, com o indivíduo B, com o indivíduo C. Portanto, no nosso caso, nós temos os bilhetes de identidade, temos as impressões digitais. No caso dos mamíferos marinhos, na maior parte das espécies, há determinadas características da morfologia exterior que são individuais. Por exemplo, cicatrizes da barbatana dorsal nas espécies que a têm. Por exemplo, padrões cromáticos, manchas nas barbatanas. Ou então deposições, por exemplo, de organismos que vivem sobre as baleias, incrustações. Portanto, a ideia é, vemos um exemplar, tiramos uma série de fotografias, fazemos uma coleção, digamos, dessas fotografias e vamos comparar com outras fotografias que já foram tiradas, digamos, da mesma espécie e a partir daí temos, digamos, um catálogo de fotoidentificação. E em cada espécie procuram marcas próprias. Por exemplo, no cachalote, a baleia, a cauda, é uma marca visível que é procurada fotografar. Portanto, a cauda em si, portanto, em princípio todos têm cauda, mas as marcas, portanto, a cauda dos cachalotes, como das outras baleias, tem, digamos, formas que são ligeiramente diferentes consoante os indivíduos que estamos a observar. E tem também cicatrizes, fruto, digamos, de acidentes, às vezes também de fenómenos de predação de outras espécies, dão mordidas, e, portanto, há um padrão, digamos, de cicatrizes que é diferente de indivíduo para indivíduo. No caso do cachalote, a cauda é uma boa estrutura para, digamos, trabalhar em termos de fotoidentificação, porque os cachalotes, quando mergulham, no mergulho profundo, deixam a cauda fora d'água durante algum tempo e, portanto, é uma estrutura que é relativamente fácil de fotografar. E na fotoidentificação da baleia comum, quais são digamos que as partes do corpo que mais procuram? Pronto, no caso da fotoidentificação da baleia comum, eu diria que a barbatana dorsal será, digamos, uma estrutura interessante
assim como também o lobo terminal da barbatana caudal. A barbatana dorsal aqui funciona porque ela é relativamente pequena, mas existe e é uma estrutura que se vê bem de acordo com o padrão, digamos, de emersão para respirar da baleia comum, porque as várias espécies de cetáceos têm padrões diferentes. Portanto, algumas, quando vêm à superfície respirar, depois mergulham sem mostrar, portanto, durante muito tempo, a parte caudal. Outras têm essa postura do cachalote que mostra bastante bem a barbatana caudal. Portanto, nós temos que trabalhar, digamos, essas particularidades das espécies para depois ver o que é que se pode aproveitar. É uma técnica muito usada em Portugal. É uma técnica que tem sido utilizada em Portugal e começou a ser utilizada no estuário do Sado para identificar os indivíduos da população residente de roaços corvineiros, torciopes truncados, que ali ocorrem. Portanto, essa técnica, eu acompanhei, portanto, tive a felicidade de acompanhar a introdução dessa técnica em Portugal. Entrou, digamos, pela mão de um francês, que, portanto, Éric Houssenot, o Dr. Éric Houssenot, portanto, da Bretanha francesa, portanto, de Brest. Ele veio, portanto, tinha utilizado essa técnica na costa atlântica de França e tinha-se inspirado num trabalho que estava a ser feito por um colega, portanto, na Argentina, também com a mesma espécie, que era Wurzig, salvo erro. Quais são outros tipos de técnicas que se podem utilizar para estudar os cetáceos, para além da fotoidentificação? Podem-se utilizar várias técnicas. Portanto, uma das que tem sido mais utilizadas ultimamente é o registro de emissões acústicas, porque os cetáceos são mamíferos como nós, só que têm uma diferença fundamental. Portanto, o universo dos cetáceos é essencialmente um universo acústico. Portanto, nós, como mamíferos, trabalhamos num universo visual. Para nós, o sentido mais importante é a vista. E por isso também é que para nós a cegueira, portanto, a perda da vista, é uma coisa tão terrível. No caso dos mamíferos marinhos, eles vivem a maior parte do tempo dentro da água, portanto, eles só vêm à superfície, aqui os cetáceos só vêm à superfície para respirar, e embora eles sejam capazes de observar, digamos, na atmosfera, eles conseguem ver fora d'água, mas a maior parte do tempo estão dentro d'água. Dentro d'água, a penetração da luz é relativamente limitada e a água, como é um meio opticamente denso, não permite uma visibilidade a longa distância. Portanto, as águas mais transparentes, mares tropicais, portanto, os melhores cenários de mergulho turístico, dificilmente proporcionam uma visibilidade de mais de 30, 40, excepcionalmente 50 metros. E acontece que estas baleias precisam de comunicar a distâncias muito maiores. Basta dizer que, por exemplo, a baleia maior, portanto, mede cerca de 33 metros de comprimento no estado adulto. Ora, isso é praticamente digamos, o limite máximo da penetração da radiação, do alcance visual com que eu referi há pouco. As baleias e os golfinhos evoluíram, sobretudo, para um universo acústico. Portanto, eles ouvem muito bem e comunicam pela via acústica e assim conseguem comunicar a centenas ou mesmo a mais de 1 milhar de quilómetros. Portanto, conseguem manter a coesão do grupo, conseguem comunicar entre sexos e, portanto, nós, durante muito tempo, olhámos para os cetáceos e tentámos, digamos, compreendê-los com a nossa maneira de olhar o mundo, que é com os olhos. Hoje, cada vez mais, se tenta compreender, digamos, esta componente acústica. E são técnicas pouco intrusivas. Antigamente eram introduzidos mecanismos eletrónicos para seguir estas baleias, para estudá-las, para perceber os seus percursos migratórios. Sim, portanto, estas baleias, elas começaram a ser estudadas basicamente pela indústria baleeira. Portanto, o homem, portanto, sempre teve um fascínio pelas baleias, o homem contactava, digamos, com elas, portanto, o tamanho, esta ideia de serem animais marinhos, portanto, temos toda aquela história, digamos, do Jonas, que foi comido pela baleia, e, portanto, as baleias sempre fascinaram o homem. Agora, o estudo das baleias foi feito inicialmente numa perspectiva utilitarista de como é que se podiam capturar, porque em épocas recuadas, por exemplo, na Idade Média, as baleias eram uma fonte de recursos económicos extremamente importante. Portanto, nós temos registros medievais portugueses em que o valor comercial da baleia, portanto, era, portanto,
Portanto, era um valor que era mais do que alguns recursos como o petróleo hoje em dia. Portanto, inclusivamente, tinha a comparação entre o valor de produtos de baleia e o valor da vida humana, portanto, a baleia ficava a ganhar, o que é, digamos, uma questão que nos deve fazer pensar, sobretudo numa altura em que na Europa a doutrina, digamos, que já vigorava como doutrina de Estado, era o cristianismo. Portanto, uma carga cavalar de baleia gorda valia mais do que um escravo mouro em termos dos impostos que tinham que ser pagados à coroa. Pronto, mas passando por esse parênteses, portanto, as baleias, portanto, têm sido estudadas de várias formas. Hoje em dia há formas, digamos, menos intrusivas do que, de facto, ter que contactar com os animais. A baleação, no fundo, era, digamos, que o pior inimigo destes animais. Quer dizer, se nós virmos, era a forma, digamos, mais negativa, sim, de intrusão, porque algumas espécies são predadas por outras espécies. Portanto, há cetáceos, inclusive, que se alimentam de outros cetáceos. Agora, desde o momento em que o homem se voltou para os cetáceos com a intenção de os capturar comercialmente, em alguns casos, provocou, de facto, hecatombes. Atualmente já não há baleação. Atualmente continua a haver baleação industrial e artesanal. Agora, já não tem a expressão, digamos, omnipresente e completamente irracional que teve em algumas épocas no passado. E que usos são dados a esses animais que são capturados? Portanto, basicamente, eu não diria que são os mesmos, mas muitos continuam a ser os mesmos. Portanto, a carne é utilizada na alimentação e a gordura é utilizada para a produção de óleos. E depois há determinados produtos que têm, digamos, algum valor mais pontual. Por exemplo, no caso há alguns materiais, digamos, orgânicos que têm algum valor. Agora, a baleia deixou de ser, digamos, a fonte principal, por exemplo, de óleos finos para a indústria. Portanto, na altura dos filmes de cowboys, da conquista do Oeste, não havia óleos sintéticos ainda que fossem utilizados. Portanto, eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que quando nós víamos aquelas cenas, digamos, dos pioneiros que avançavam para o Ocidente nas pradarias americanas, as baleias estavam ali, porque as rodas tinham que ser lubrificadas com óleos, as rodas dos carros, por exemplo, os revólveres e aquelas espingardas tinham que ter lubrificação, e a lubrificação de qualidade disponível na altura era o óleo da baleia. Portanto, é este exemplo. Depois passámos para a fase dos óleos sintéticos, isso fez a fortuna, digamos, dos petroleiros do Texas, mas deu algum descanso à baleia. Portanto, hoje, com os óleos sintéticos, as baleias ficaram livres, digamos, dessa função de fornecer óleos de qualidade para a indústria. E, por exemplo, outra função que era muito procurada nas baleias era as barbas. Portanto, basicamente, era um produto flexível que estava disponível para determinados tipos de indústria. Por exemplo, os espartilhos das senhoras, por exemplo, as varetas dos chapéus de chuva. Portanto, isso era tudo feito com barbas de baleia. Portanto, hoje, além do aço, existem os plásticos e, portanto, esse material deixou, digamos, de ser necessário. E também não deixa de ser curioso nós pensarmos que a nação que foi, digamos, a mais agressiva na captura industrial das baleias, foram os Estados Unidos da América, na altura daquela saga, digamos, Moby Dick, no romance. Portanto, é neste momento o país que tem pugnado mais, ou um dos que tem pugnado mais pela defesa das baleias, mas de facto já não tem necessidade nenhuma de produtos de baleia, enquanto na altura tinha. Obrigada. Nada, obrigado eu.